Sim, senhoras e senhores, dando continuidade aos nossos painelistas e temas, teremos planejamento de longo prazo, financiamento, garantias e ESG. Convido para compor este painel a secretária nacional de Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento, Leani Barreiro de Souza Lemos. Convido também o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. O diretor de Planejamento e Infraestrutura do BNDES, Nelson Barbosa. O secretário especial do PPI, Marcos Cavalcante. O representante do BID no Brasil, Morgan Doyle. Para a moderação do painel e contextualização, convido ao palco os moderadores Jorge Santana, presidente da BMG Seguros, e Venilton Tadini, presidente executivo da ABDIB. Bom, boa tarde a todos. Prazer tê-los novamente aqui no palco principal. Espero que tenham apreciado os nossos workshops dos setores específicos e vamos novamente dar continuidade ao nosso evento. Vamos tratar agora de planejamento de longo prazo, financiamento, garantias e ESG. Só como pano de fundo, para contextualizar o painel, eu vou fazer aqui algumas considerações. Para a retomada do crescimento econômico, é necessário definir uma estratégia de desenvolvimento que considere os movimentos internacionais de transição energética, rumo à economia verde e da reestruturação das cadeias globais de valor. Para a execução dessa estratégia, é preciso definir um planejamento de médio e longo prazo. Uma tentativa nesse sentido foi a elaboração do Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura, o PILP, que tem como objetivo fomentar investimento em infraestrutura, contribuir para os aumentos da produtividade da economia e para a geração de empregos qualificados, enfatizar as qualidades ambientais, sociais e de governança dos projetos dos setores de infraestrutura, dentre outros. Faltou, no entanto, a definição de prioridades para os projetos dentro de uma lógica de desenvolvimento articulada pretendida, ou seja, o planejamento de médio e longo prazo e sua forma de execução. Recentemente, tivemos a divulgação de diretrizes para o novo PAC, que procura estabelecer estratégia de desenvolvimento via indução do Estado na articulação dos investimentos em infraestrutura. No entanto, ainda é preciso definir os projetos estruturantes prioritários com planejamento integrado de médio e longo prazo. Dado o estoque de projetos já em andamento e aqueles a serem desenvolvidos, visando a novos saltos quantitativos e qualitativos de desenvolvimento econômico, serão demandadas somas superlativas de recursos privados e públicos exigindo bons estudos de mitigação de risco, estruturação de garantias e ampliação e diversificação de fonte. Nesse sentido, para fazer frente a um programa dessa magnitude, será preciso reforçar e ampliar o papel de fomento do BNDES para investimento em infraestrutura. Também ampliar a participação dos órgãos multilaterais de crédito, bem como acessar o mercado de capitais externo através de green bonds e reforçar a participação do mercado de capitais interno, atingindo o investidor institucional através do projeto de lei que hoje temos no Congresso Nacional, que trata da debêntures de infraestrutura. Também são necessárias medidas urgentes que abram espaço para aumentar os investimentos públicos no orçamento da União, a serem utilizados na aplicação direta em ativos não concedidos à iniciativa privada, via PPP, em projetos que, por suas características de retorno e risco, demandem aportes diretos de recursos públicos. Será necessário ainda incentivar o desenvolvimento de novos produtos pelo mercado segurador,
com melhor estrutura de garantias, a exemplo do seguro garantia, que viabilize Project Finance no recourse, e a criação de medidas de proteção do investidor estrangeiro contra riscos não gerenciáveis, seja político, de crédito, demanda ou variação cambial. Esse é o contexto em que trataremos o nosso painel de agora. Passo a palavra para o nosso moderador. Eu sou um co-moderador, vou ficar na outra ponta, a gente vai estar alternando perguntas, e desejo a todos e agradeço às autoridades aqui presentes. Para nós é uma honra tê-los aqui e bom painel para todos. Obrigado. Globo. Obrigado, Tadini. É uma honra ter você como coordenador aqui, co-moderador. Então, obrigado a todos. A gente está endereçando aqui nesse painel uma das coisas mais importantes e mais discutida nos últimos anos, que é a questão da como fazer frente a tudo que a gente viu, dos pequenos números, pequeno investimento, a falta de investimento do governo e, sobretudo, a incapacidade, a falta de instrumentos de investimento privado. E eu acho que aqui a gente reuniu um grupo muito especial que a gente pode tratar isso. Eu vou passar, combinar como nós estamos nos painéis, são 3 rodadas, pelo menos, para cada um, com perguntas, onde a ideia é a gente, em cada 5 minutos, no máximo, eu sei que é quase que impossível, né? A gente tentar endereçar as respostas. Mas eu começo com a secretária Eliane Barreiro, uma pergunta bastante ampla, né? Considerando que a política fiscal elaborada com as ferramentas do orçamento, hoje no Ministério do Planejamento, e à luz do novo PAC e de toda a emergência do ESG, o que a sociedade brasileira pode esperar irá encontrar no novo PPA, né, novo Plano Plurianual, 24, 27, na LDO 24, e mesmo no orçamento de 24 que será enviado para o Congresso. Quer dizer, o que vem de novo, focando o novo PAC, focando o ESG. Bom, boa tarde, obrigada por essa oportunidade. Eu trago aqui um abraço caloroso da ministra Simone, tenho certeza que todo mundo adoraria estar vendo a Simone aqui, então vou tentar fazer o meu melhor. Ela tinha uma viagem e não pôde comparecer. Eu vou dar um passo um pouquinho atrás, porque a gente está num momento, como todos sabem, de início de governo, em que, nesse momento, estão sendo definidos, né, a partir de amanhã, a gente já começa a fazer os programas do PPA, quer dizer, o PPA, que eu acho que todos aqui são bem familiarizados, é o nosso planejamento de médio prazo, é onde a gente ancora o orçamento dos próximos anos, que traz as prioridades, traz metas, traz os resultados previstos. E nós iniciamos amanhã as oficinas de elaboração de programas e objetivos. Vão ser mais de 40 oficinas, uma por ministério, com cerca de 1.800 pessoas envolvidas. Em maio nós teremos as oficinas de indicadores e metas, e aí teremos 2.400 pessoas, pelo menos, envolvidas nesse processo. Então, o que eu acho que é relevante nesse momento que está sendo construído é justamente o esforço de se fazer uma dimensão estratégica robusta para ancorar esse planejamento de médio prazo. Isso não é uma tradição nossa, né? A gente tende, até pelo tempo, que é muito curto, a gente tende a já ir direto para a despesa, né? A gente vai para o programa e vai para a despesa. Nisso a gente comete alguns erros. O primeiro, o erro de deixar que a inércia trabalhe, porque aquilo que já vem sendo realizado, ainda que não com a maior eficiência, ele continue sendo realizado. A gente perde essa oportunidade de revisar, e a gente está tentando parar e não permitir que isso aconteça. Mas que para isso não acontecer, a gente tem que saber para onde vamos, a gente tem que ter uma boa estratégia. Para isso nós estamos finalizando, e a partir da próxima semana o presidente Lula já deve anunciar o PPA participativo, as rodadas no país, plataforma digital, uma série de todo um processo consultivo que vai acontecer por sobre essa dimensão estratégica, que está baseada num documento que envolveu o IPEA, envolveu vários parceiros que têm trabalhado conosco nos últimos 60 dias e que traz, em primeiro lugar, uma análise situacional robusta dos últimos 10 anos, onde é que nos encontramos. Nós trabalhamos com cenários prospectivos a partir de pelo menos 15 documentos
internacionais e nacionais de planejamento de mais longo prazo. A gente olhou para Global Trends da OCDE, documentos do Banco Mundial, documentos do BID e planejamentos nacionais, buscando convergências de onde chegar. Cenário macroeconômico e a definição de visão de futuro, valores, eixos e objetivos estratégicos, onde a gente então acopla os programas. Com isso, a gente está fazendo um processo que também busca a qualidade do gasto ali na frente, né? E uma fixação por vamos priorizar onde há resultados mensuráveis e que a gente possa, de fato, contribuir para essa transformação que a gente está pensando. Se a gente não tem uma boa estratégia, uma boa síntese de para onde vamos, a gente perde nisso. Então, todo esse processo, a gente sabe que o governo trabalha em paralelo, é assim mesmo. Ali na frente tudo vai se encontrando, o BNDES está fazendo também todas as suas prospecções, as suas reflexões, tudo isso ali na frente se encontra para que a gente consiga identificar. A gente tem um anexo no PPA, né, dos investimentos plurianuais, então que o PAC esteja ali, o PAC, os novos investimentos, com clareza e com priorização. Eu acho que isso que são os temas mais relevantes e dentro de um cenário macroeconômico, um cenário fiscal previsto para os próximos anos. E aí, para não esquecer só da questão do ISG que você falou, um dos pilares do PPA, a gente tem 8 pilares, regionalização, né, ou a gente olhar para o território, a gente olhar para essa dimensão estratégica, mas um deles são as transversalidades de alguns temas muito caros que têm sido repetidos pelo presidente Lula, pela ministra Simone, por todo o governo, de gênero, de raça, né? Temas de equidade e temas também de mudança climática. Então, clima, diversidade, diversidade étnica e de raça e de gênero serão muito importantes nesse PPA. Obrigado, secretário. Acho que é muito bom ouvir que, na verdade, a gente sai de uma lista de intenções e entra num contexto de um planejamento mais transversal e mais amplo. Ótimo. Eu vou passar para o Tadini para fazer a primeira pergunta para o diretor do BNDES, Nelson Barbosa. Ok. Obrigado, Jorge. Nelson, nós temos visto os governos de países, por exemplo, Estados Unidos, que estão aportando somas bilionárias de recursos na infraestrutura, transição energética e alavancando a instalação de novas indústrias. No Brasil, no debate público, a ação do Estado foi demonizada em relação ao apoio à indústria e aos investimentos de infraestrutura. Como articular políticas públicas de financiamento do BNDES, que é o nosso principal agente de financiamento, nos segmentos priorizados na transição energética e na infraestrutura, e como articular isso com o processo de neoindustrialização e inovação tecnológica? Bom, também quero agradecer o convite para estar aqui nesse evento. A pergunta do Tadini é bem difícil. Eu acho que a primeira coisa para voltar a investir mais é desfazer alguns mitos, né? Principalmente essa demonização do investimento, a demonização do papel do Estado. As coisas já começaram a mudar. Elas começaram a mudar no final do ano passado com a PEC da transição, que, dentre várias coisas, aumentou os recursos para investimento. É por causa da PEC da transição que a gente pôde retomar o Minha Casa Minha Vida. É por causa da PEC da transição, como o ministro Renan colocou aqui, que o orçamento do DENIT mais do que dobrou. Então, estão podendo voltar a fazer o que é básico, manter a infraestrutura existente. É por causa da PEC da transição que a gente pode trabalhar com um piso de investimento entre 70 e 75 bilhões de início. Agora, esse é o passo inicial. Nós temos que construir as condições para que o Brasil possa manter um crescimento, digamos, de 3% em média por ano. Isso não vai acontecer rápido, vai levar um tempo, nós estamos crescendo em torno de 1%. Mas a gente tem que almejar isso, do contrário, o Brasil não vai convergir para um país de renda média muito rapidamente. Isso envolve várias frentes, envolve o reequilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, o voo é curto. Mas envolve também a recuperação da capacidade de planejamento. Capacidade de planejamento, que, como a Liane colocou, requer diálogo. O Brasil é um país continental, cada estado é uma realidade, empresas têm a sua realidade, então o governo tem que ouvir bastante. Essa coisa do burocrata iluminado, planejando sozinho, fechado, não funciona.
Então, essa é uma característica dos governos do presidente Lula, de ouvir muito. Recuperar os instrumentos de política econômica, compras governamentais para induzir inovação, diversificação produtiva, financiamento com recursos públicos para a infraestrutura, recuperação do investimento público. E, nesse ponto, o BNDES já apresentou algumas ideias para recuperar sua capacidade de financiamento, que, devido ao que aconteceu nos últimos anos, parece muito. Nós temos colocado que nós queremos dobrar o tamanho do banco. Só que dobrar o tamanho do banco em relação ao grande enxugamento que ocorreu nos últimos anos. O BNDES, ano passado, e foi um ano em que o desembolso cresceu, ele desembolsou em aproximadamente 1% do PIB, 100 bilhões. Ele já chegou, antes da grande expansão do BNDES em 2008, 2014, o BNDES desembolsava em média 2% do PIB. Então, se nós simplesmente voltarmos à média histórica, ali no início do Plano Real, a gente está falando de um banco que desembolsa 2% do PIB. É 1% do PIB adicional de crédito, sustentável para a infraestrutura, para a inovação, para a micro, pequena e média empresa, como a Luciano e o Gordon colocaram aqui mais cedo. Esses 2% do PIB significam um tamanho de banco que é perfeitamente compatível com a nossa capital, mantém um BNDES com índice de Basileia entre 15% e 20%, é sustentável, é financeiramente responsável e consegue atender as demandas mais imediatas de infraestrutura. Nosso déficit de infraestrutura, como vocês calculam, está cerca de 2,4 por ano, né? Isso não fecha todo o gap, mas estamos propondo isso. Isso requer que o BNDES tenha a capacidade de captar mais recursos. Internacionalmente, em algum momento, vamos retomar as captações internacionais com os nossos green bonds. Estamos avaliando a melhor janela. E captar mais domesticamente. Para isso, nós propusemos a criação da letra de crédito ao desenvolvimento, e similar a que já acontece com a letra de crédito no setor imobiliário, LCI, e a letra de crédito ao agronegócio, LCA, seria um título com isenção de imposto de renda, para que o BNDES possa captar ele mesmo sem depender de aportes de recursos do Tesouro e repassar isso com uma taxa. É o que fazem vários bancos de desenvolvimento no mundo. Eu acredito que com esse novo modelo de BNDES a gente vai poder fazer mais, de modo transparente, prestando conta e atendendo a esse gap, não só de recursos, mas também um gap de formulação e planejamento que a gente tem hoje no Brasil. Muito bem. Deixa eu fazer um comentário, numa próxima pergunta, discutir um pouco mais isso, a integração do BNDES com a iniciativa privada na busca de instrumentos de financiamento, de suporte ao BNDES. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vou passar para o Tadini para fazer a primeira pergunta e para o Márcio Cavalcante. Quais os principais desafios postos hoje ao governo federal relacionados ao planejamento de longo prazo na infraestrutura? Né? Com a experiência do PPI, o que você poderia dizer a respeito? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. De manhã eu estive aqui na abertura que o vice-presidente fez e foi interessante para quem não estava, que nós tivemos aqui o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, Poder Executivo, e foi falado que da oportunidade que o Brasil está tendo novamente na sua história de ter um momento pacificado. E todos fizeram uma verdadeira oração em favor da democracia e do que representa o tratamento entre os poderes harmônicos. E o que nós esperamos com isso também na nossa relação dentro do governo e com o setor privado, que é o que nós vamos necessitar para os investimentos. E foi muito interessante a fala da secretária do Ministério do Planejamento, que a recriação do Ministério do Planejamento é uma sinalização do presidente Lula que nós temos que ter de volta um instrumento. Nelson foi ministro de duas pastas, um instrumento que possa fazer o planejamento de longo prazo para o país, para que com isso a gente possa tirar os de médio prazo, que são o PPA, e as ações para que não fique se inventando a todo momento uma ação descoordenada
e investimentos não conexos. Existe uma série de planos dentro do governo que o novo Ministério do Planejamento vai ter que ter a função de compatibilizar os projetos setoriais dos ministérios, principalmente voltando da área de infraestrutura, para que eles conversem, se não vou ter a ferrovia onde tem porto, não vou ter a estrada aonde é necessário, e que com isso a gente possa ter uma carteira de possibilidade de investimento de longo prazo. Lembrando de manhã também, foi falado que infraestrutura não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Por isso que é necessário o planejamento de longo prazo para que o governo possa ter sua meta do que será seus investimentos com recursos do orçamento da União, o que será do setor privado e quais serão as fontes de financiamento. E uma preocupação que a gente já começou a ter em Tadinho, em São Paulo, a gente participou de um evento em conjunto, que são a cadeia de suprimento. Nós já temos, para essa aceleração, Nelson, do DENIT, que saiu de um orçamento de 5 bi, um orçamento de quase 20, o DENIT já sinaliza o problema de fornecimento de insumo asfáltico para o Brasil. Então, isso envolve não só a capacidade que a gente tem de gerar uma expectativa para a economia, para que os atores econômicos saibam que vão ter os investimentos de longo prazo e possam investir em toda a cadeia que trabalha na indústria, na área da infraestrutura. Só fazer uma complementação, é uma curiosidade, uma das coisas mais difíceis que existe no próprio processo de planejamento é como integrar as várias unidades do governo federal. É uma das coisas mais difíceis, mais complexas, pelo menos das 2 vezes que eu participei de governo, sei que isso realmente... É uma boa tese de doutorado, né? Acho que não mais que isso. Mas o fato é o seguinte, Marcos, você está no PPI, que tem uma gama enorme de projetos e apoia, inclusive, os entes subnacionais, estruturação e tudo mais. Como o PPI se articulará, por exemplo, com o novo PAC? No novo PAC, vão fazer parte, dessa vez, as concessões e as PPPs, principalmente as PPPs, que são uma novidade. Então, nós vamos ter projetos que estão no PAC, de PPP e concessão, mas não necessariamente estarão na carteira de PPI, porque existe uma legislação para ele ser classificado, mas terão acompanhamento do PPI na sua execução. E você falou um assunto dos subnacionais. Nós estamos trabalhando na estruturação, na implementação do FIDIS, que é um fundo que será administrado por uma instituição privada, para que possa aportar recursos na modelagem de estudos e, principalmente, já poder funcionar como garantia de alguns empreendimentos. Temos as estruturações do BNDES, temos o FEP da Caixa, temos o Banco Interamericano, o Banco Mundial, o CAF, onde o embaixador da Suíça ofereceu a instituição dele para modelar, e estamos discutindo com o Ministério da Fazenda. O ministro Haddad já anunciou que, após o retorno da China, vai publicar um decreto instituindo uma forma de garantia da União aos entes subnacionais nas PPPs dos subnacionais. Porque Nelson falou aqui rapidamente, mas até usar uma fala do ministro Rui, a gente não tem que, de Brasília, usar a mesma receita para o município de São Paulo, para o município lá de Catolândia, que é o menor município do meu estado da Bahia. São países diferentes e são receitas diferentes. Nós temos que estar, cada um tem a sua forma de decisão, mas temos que ter instrumentos do governo federal que possam auxiliar a eles a executarem, seja com a captação de recursos via um organismo multilateral, seja no BNDES, ou seja, a gente apoiando algum empreendimento de parceria público-privada ou concessões como garantia complementar. Ok? Passar a pergunta ao Morgan. Morgan, prazer tê-la aqui conosco. Qual a atuação do BID nos diversos segmentos da infraestrutura no Brasil? E quais os projetos nesse segmento que o BID tem atuado? Eu vou dividir em 2 essa questão, para não ficar muito extensa, tá certo? E guardar a outra para o segmento seguinte. Perfeito. Muito obrigado, Benito. Um prazer para estar aqui. Gostaria de cumprimentar brevemente a secretária nacional Leani, o
o diretor de planejamento, Nelson Barbosa, e o secretário especial do PPI, Marcos Cavalcante, com o qual temos a honra de ser parceiros, e realmente um prazer dividir esse painel com atores tão relevantes na questão da infraestrutura do Brasil. Nós também aspiramos a ser, acho que somos um ator que está muito envolvido na questão da infraestrutura aqui no Brasil, seja financiado pelo lado do setor público ou pelo lado do setor privado, mas também e crescentemente com o PPI e outros parceiros no apoio às concessões e parcerias público-privadas, né? Aqui, nessa audiência tão qualificada, não adianta que eu comente porque isso é tão necessário, né? Acho que os que me antecederam na palavra foram muito eloquentes com a necessidade de planejamento para impulsionar a questão da infraestrutura no Brasil como um mecanismo para promover crescimento. Aliás, só para usar uma cifra do ABDIB, né, que foi publicado há algum tempo, que o estoque de infraestrutura brasileira está sofrendo uma depreciação, porque a taxa de depreciação é maior que a taxa de investimento. É uma publicação que vocês mesmos fizeram. Tem uma série de estimações do montante necessário para poder suprir isso, 4%, alguns estimam, aliás, uma publicação nossa, alguns estimam até mais, mas sem dúvida é uma necessidade urgente para aumentar a taxa de investimento. Só citar o fato que vários países do leste asiático estão investindo até 3 vezes mais como porcentagem do PIB. Então, a pergunta, como você, pela ênfase no planejamento, quais são alguns eixos centrais para essa questão, para promover um investimento maior, mas também mais impactante? Primeiro, que também já foi tocado aqui, é a questão de um planejamento a longo prazo que tem uma visão estratégica e integrada para aumentar a eficiência do investimento. E, sem dúvida, como foi colocada pela secretária, também pelo diretor do BNDES, isso passa por ter uma priorização clara dos projetos, quais projetos dão maior valor. Mas o segundo, que acho que é relevante para destacar, é a preparação de projetos que garante que as iniciativas sejam ambientalmente sustentáveis, fiscalmente responsáveis e que promovam uma alocação efetiva dos riscos, né, eficiente. Ou seja, que os projetos podem e devem ser jogos de ganha-ganha entre os serviços, os usadores dos serviços, os investidores e os governos. Então, nós no BID temos trabalhado bastante para ajudar nossos diversos parceiros através de uma série de iniciativas que apontam esses elementos, para desenhar planos sectoriais, para, de alguma forma, contribuir com o Sistema Nacional de Investimento Público, ou até para consolidar ferramentas para classificação e monitoramento de padrões de sustentabilidade dos projetos. Também, e acho que é relevante nessa audiência, trabalhando muito para avançar conjuntamente com os parceiros na melhora das práticas e a institucionalidade para a estruturação de PPPs e concessões. Hoje, estamos tocando ativamente, estruturando desde o BID, com os parceiros nossos, 26 projetos que têm um elemento inovador e que entendemos que tem um enorme potencial para gerar ganhos de eficiência e melhorar a qualidade dos serviços a partir de uma gestão privada na infraestrutura. Só para citar alguns exemplos aqui, o trem intercidades, que vai promover uma nova conectividade em São Paulo Campinas e deve atrair até 2 bilhões de dólares em investimento, um complexo hospitalar lá em Florianópolis, que deve ter um impacto muito positivo sobre níveis de serviço de saúde pública no estado de Santa Catarina. Esses projetos, de uma forma, sempre são pautados pelas melhores práticas com relação à alocação de riscos, mas também um elemento central da discussão hoje, a questão da gestão ambiental e social, né? E um pouco que gostaria de destacar o esforço das parceiras aqui no Brasil para avançar. O Brasil já é uma potência global com relação a investimento privado na infraestrutura. E nós aspiramos a ser um ator mais contribuindo para o ecossistema para avançar. E, para dar uma ideia, os financiamentos
estamos tocando ativamente na infraestrutura no Brasil são mais ou menos 4 bilhões, tem um total de 10 bilhões historicamente que temos financiado, de dólares, perdão. Mas além disso, na parte de PPPs e concessões, estamos, esses 26 projetos que comentei, rondam mais ou menos um investimento, um CAPEX de 2 bilhões de dólares. Então, o que eu gostaria de salientar é que estamos realmente comprometidos com os parceiros aqui e com o setor privado para avançar em poder ajudar a atrair investimentos privados diretos para aumentar e melhorar a qualidade dos serviços para os cidadãos. E isso, entendo que a parceria com as instituições presentes aqui nesse painel e também com os atores privados que estão aqui nessa sala é o que vai, de fato, ajudar lá na ponta para ter esses serviços de qualidade. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Jorge, você pode fazer a pergunta para o secretário, por favor? E na sequência, para o Nelson também. Secretário, há 2 décadas se fala da importância da avaliação das despesas públicas. Recentemente, a ministra Simone Tebet, com razão, disse que o governo gasta muito mal, e muito. O que está no radar no Ministério para tratar essa questão? Bom, a gente tem discutido bastante a questão de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Foi criada uma nova institucionalidade, existe uma nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação, que é o ProSofirpo, que hoje está como secretário, e ali existe um comitê, né, de monitoramento e avaliação de políticas públicas que foi recentemente implementado, e a política é aprofundar esse processo, ampliar o rol de políticas que estão sendo avaliadas e, com isso, dar uma devolutiva às áreas finalísticas para que elas possam incorporar essas avaliações, né? E assim fazer uma alocação melhor. Mas a gente tem conversado muito, a gente tem trabalhado muito junto, a equipe do FIRPO e a minha equipe, justamente porque se você melhora o planejamento, você melhora também essa execução e você exige menos redirecionamento posterior. Então, o fato de a gente ter hoje muitas políticas cujo monitoramento se dá não pelo resultado dos programas, das políticas, mas por processo, né, por indicadores de processo, não os indicadores de resultado, isso acaba gerando gastos, despesas que nem sempre estão gerando o resultado esperado. A educação é um exemplo, né? Quando a gente olha para os indicadores, tem muito indicador de quantas crianças recebem a merenda, quantas crianças estão sendo transportadas, são indicadores importantíssimos da logística da educação, que tem que ser acompanhadas pelo Ministério, mas do ponto de vista do país é importante que a gente acompanhe a qualidade da educação, até porque isso é algo que impacta diretamente a nossa produtividade e é um elemento em que precisamos dar um salto. E aí, puxando o meu colega que citou o longo prazo, né, infraestrutura, ela, sem dúvida, é um investimento que ultrapassa o governo. Outras políticas públicas também são da mesma forma de Estado. É o caso da educação, novamente, que tem um enorme impacto. Então, se a gente tem um avanço na industrialização, você vai ter uma série de gargalos, inclusive o gargalo de capital humano, né? Então, de fato, é muito importante a gente fazer o spending review, a gente olhar para a qualidade do gasto, mas também a qualidade de como estão sendo gestadas e implementadas as políticas públicas, especialmente aquelas que tomam parte a maior parte do orçamento, né? O ministro aqui vai lembrar bem, mas se você tira dívida e previdência do orçamento brasileiro, 4 ministérios levam 80% da fatia: educação, saúde, desenvolvimento social e defesa. Então, o nosso orçamento ele é eminentemente social, com um forte impacto, mas precisa ter melhores resultados. Eu acho que a gente tem, em algumas áreas, um alto nível de despesa, outros talvez a gente precise olhar e ver, bom, aqui é preciso você focalizar mais e ter talvez um gasto maior no curto prazo para você reduzir no mais longo prazo. Então, eu acho que é uma visão mais estratégica do que simplesmente uma visão só de redução. Eu estou levantando o braço, fiscalista, fiz ajuste durante 8 anos seguidos, mas a gente precisa olhar para a efetividade dos gastos, porque, afinal de contas, esse custo Brasil
da baixa produtividade, da baixa qualidade da nossa educação, do nosso capital humano, isso tem um custo altíssimo. Na verdade, nós vamos falar de uma modernização do processo de acompanhamento e de gestão toda, quase que um balance scorecard de todos os projetos, todos os gastos e todas as despesas e o impacto. Ou seja, realmente é um avanço grande, que imagino que é muito difícil fazer isso dentro do governo, mas é um avanço fundamental. E se eu puder usar mais o microfone um pouquinho, eu brinco com o Fio que eu estou facilitando a vida dele, porque da forma como a gente está fazendo toda a estruturação do planejamento, com modelo lógico, com fio lógico, com toda aquela cadeia, isso facilita muito a avaliação depois, porque se você formula mal, depois para você avaliar você não tem o público-alvo, você não tem os atributos necessários para olhar, né? E certamente existe um conjunto de despesas que são realizadas e que tem um impacto social muito forte e desdobramentos que aí a área dele, né, com os especialistas vão trabalhar certamente. Obrigado. É a primeira vez que ouço o governo falar em indicador de resultado e indicador de avanço, indicador de processo. Parabéns. Indicador-chave nacional que vamos ter também, que é uma inovação que os Estados Unidos usam, alguns países usam, e que a gente quer trazer para a camada estratégica, o Key National Indicators. Muito bem. Eu vou fazer a segunda pergunta, especificamente do BNDES, e eu vou tentar fazer duas em uma para ganhar tempo aqui dentro, né? Então você tem mais do que 5 minutos, naturalmente, né? Então, primeiro, como estão sendo tratadas as questões de garantias em projetos de concessão de serviços públicos de infraestrutura? E para além de uma boa matriz de risco, o que é necessário para, de fato, a gente ter no Brasil um Project Finance non-recourse? Que esse é um sonho. Quer dizer, o que eu percebo da minha perspectiva é que o Brasil ainda fala em financiamento de infraestrutura dentro do mundo do mercado financeiro. Quer dizer, o mercado financeiro é o grande financiador, é o grande garantidor, e você não consegue combinar o duration de uma concessão, o duration de uma obra com o duration e a maturidade dos investimentos no mercado financeiro, né? Então, como é que a gente atrai, portanto, a indústria gigante e seguradora internacional para que a gente, de fato, tenha projetos que sejam efetivamente non-recourse no Brasil? Bom, do ponto de vista de garantia, são duas abordagens. Uma, você tem uma abordagem que o Ministério da Fazenda está recuperando agora, o Ministério da Haddad, que é dar garantia para entes subnacionais, né? Reformular, assim como o Tesouro dá garantia para empréstimos de entes subnacionais, tem como contrapartidas a receita do FPM ou do FPE, o Tesouro está construindo uma forma para dar garantias atrelar isso a PPP. E com isso você elimina uma fonte de incerteza, no nível mais macro, no nível financeiro. No nível mais micro, aí é projeto a projeto, né? E já se avançou muito. Eu lembro do Haddad quando ele era assessor do Manta em 2003, junto com o Demian Fioca, fazendo o projeto de PPP no Ministério do Planejamento, né? O Elvio está aqui, lembra também. Naquela época ainda era uma ideia, não tinha muito projeto. Passado mais de 20 anos tem vários projetos. A gente sabe o que andou, o que não andou. Tem projetos que PPP que andam muito bem. Um exemplo é a iluminação pública. Porque você tem uma receita municipal que você pode usar e direcionar para uma conta vinculada, e aí você nem precisa da garantia do Tesouro. Então, o desafio é você também pensar de baixo para cima que outros tipos de projetos você pode ter uma receita associada que dê a segurança necessária para a contraprestação. A experiência que eu tenho visto no BNDES é quando você tem esse tipo de projeto bem estruturado, como a Liane colocou, mapeado, o financiamento vem. Ele vem de alguma forma, podemos trabalhar melhor, que tem um risco macroeconômico, mas ele vem. Na nossa diretoria agora, nós queremos ampliar a fábrica de projetos do BNDES, né, que tem tido grande sucesso, é importante reconhecer isso, que várias coisas no governo são incrementais, né? Uma administração começa, a outra continua e melhora. Então, agora a gente quer uma fábrica de projetos que saia da escala artesanal para a escala industrial e produza mais projetos. Então, a gente tem organizado alguns PPPs na área social de creches, escolas, algumas de hospitais, mas muito a partir de iniciativa de algum prefeito, de algum órgão que nos procura. Nós estamos agora em discussão com o MEC, procuraremos o Ministério da Saúde para fazer um programa nacional de PPP.
em que a gente possa pegar esses casos de sucesso que nós já estamos trabalhando e transformar isso num padrão, numa referência para PPPs para centenas de municípios, vários estados. E nesse caso, no caso da educação, por exemplo, você pode usar repasse do Fundeb, que depende de aluno inscrito, para abastecer essa conta vinculada, e isso dá a garantia, diminuindo bastante o risco do projeto. No caso da saúde, alguns municípios têm fundos específicos de receita de saúde, ou atrelar uma parte da FPM, ou ter um mínimo constitucional que vai para a saúde, e que pode ser utilizado. Então, na verdade, tem essas duas vertentes. O Ministério da Fazenda vindo de cima para baixo, com uma garantia financeira macro para entes subnacionais, e o BNDES, os ministérios, o PPI, o Ministério do Planejamento, trabalhando na seleção de projetos em que você pode, cada um deles tem uma forma de remuneração que pode também diminuir esses riscos. E aí eu tenho certeza, uma vez feito isso, você vai atrair investidores de mais longo prazo, com perfil de mais longo prazo. E aí, para fazer uma propaganda também, que eu acabei esquecendo, senão o pessoal me cobra. Hoje a gente tem uma carteira ativa lá na estruturação de projetos, 134 projetos, municipais, estaduais e federais, um potencial de investimento de 245 bilhões de reais. Uma parte deles já iniciado na administração anterior, e agora nós estamos buscando mais. Antes de vir aqui hoje, eu tive uma reunião na ANDIF, na Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior, e nós estruturamos um projeto para a FRJ, que era o Canecão, né, para aproveitar patrimônio. E aí falamos, o que a gente pode fazer mais? Eu falei, chama todos os retores, vamos falar logo com todos de uma vez, porque a gente faz em escala nacional. E já apareceram várias ideias. Então eu acho que o Brasil tem potencial, tem ideias, tem ideologia, tem coisa que vai ser PPP, tem coisa que vai ser concessão, tem coisa que vai ser venda de ativo mesmo. E a gente pode trabalhar estruturando isso, e os investidores vêm, né? Desde que o risco macroeconômico também seja bem administrado, que eu tenho certeza que tem, já estamos vendo a evolução, que a inflação já caiu, o risco já está caindo. Eu acho que a gente vai ter uma janela macroeconômica muito boa a partir do segundo semestre, com redução de juros no mundo, e espero eu, redução de juros no Brasil também. Muito bem, obrigado. Segunda pergunta para o Márcio Cavalcante. Pergunta simples: como o governo pode contribuir para a agenda ESG e infraestrutura? Bom, primeiro, vou completar aqui a fala de Nelson e continuar a propaganda dele também, né? E observar que nós temos alguns projetos pilotos também de habitação social. Então, são áreas também de preservação de parques, uma discussão que a gente fez com o BID, como a gente, além de parques, de florestas também para isso. E por que eu falei de habitação social, projeto de recuperação? Porque na legislação da MP de Minha Casa Minha Vida prevê o aluguel social, que pode ser uma forma muito interessante para a gente recuperar centros antigos de cidades, através de PPPs. Nós estamos modelando uma em Recife, uma em Campo Grande, junto com o BNDES. E a contribuição para a ESG, eu estou ali na frente de um grande fabricante de aerogeradores, que estava aqui há pouco, da Acciona, e a gente trabalha de algumas formas, direta ou indireta, né? Vou dizer uma direta: o Sudeste passou por crise hídrica o ano passado, o Nordeste tinha superávit de energia, e nós não tínhamos linha de transmissão para tirar a energia do Nordeste e trazer para o Sudeste. Temos 2 mega leilões de linha de transmissão, né? Um agora no meio do ano e outro no meio do ano do próximo ano para isso. Além disso, quando a gente está trabalhando nessa área de parques e florestas, a gente desafiou até o Banco Interamericano para que nos apresente sugestões de como a gente aumentar esse trabalho de preservação das florestas, para eu falar simplesmente de carbono e de floresta. Além de uma política muito forte que o governo federal está fazendo de incentivos aos estados à renovação de energia. O BNDES está estudando também, quando a gente fala de ESG, a gente fala de transporte urbano, que é um grande gerador de carbono, e além do diagnóstico que todo o nosso sistema de ônibus estão pré-falimentares ou deteriorados. Então, o BNDES, junto com o Ministério da Cidade, está estudando uma fórmula
da gente poder atrair financiamento de longo prazo para que a gente faça uma renovação das frotas de ônibus das cidades do Brasil, prioritariamente com ônibus elétricos. Com isso, a gente consegue trabalhar dentro dessa linha de ESG e todos os projetos, hoje para financiamento, se a gente for procurar a carteira do BID, do Banco Interamericano, qualquer organismo multilateral, este componente é muito forte, desde a área da desapropriação, que é o respeito social, e da área do meio ambiente, que esse governo, que recebeu um mandato popular, defendeu essa tese em campanha e vai continuar a implantar essa tese durante o mandato do presidente Lula. Muito obrigado, é muito bom ouvir isso. Na verdade, nós da iniciativa privada temos uma pressão muito forte dos nossos acionistas, dos nossos investidores e agora dos nossos clientes em relação ao ESG. Ela é uma pressão que deixou de ser algo bom de se ter e algo mandatório, fundamental. Então, acho que todas as empresas começam a implementar suas estruturas, analisar a matriz de risco, como é que ela avança no processo. E é muito importante ter isso emulado ou isso como drive do próprio governo, né? A próxima pergunta para o Morgan, você fez uma explanação bastante ampla do BID no Brasil, mas a pergunta é um pouco mais focada: quais são os setores de infraestrutura que o BID está identificando como os mais promissores para financiamento no Brasil? Dentro do teu radar, o que talvez seja o foco principal hoje para você? Obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que, um pouco pegando o gancho da fala da Nelson de Cavalcante, o que chama atenção é a diversidade de setores que são próprios para investimento no Brasil, com participação privada, né? Aliás, o Brasil se destaca como destino, já uma potência, como já falei, mas quando a gente olhar, fizemos um estudo há pouco com dados do PPP Radar, por exemplo, e o que vimos é que já tem PPPs e concessões rolando em mais de 23 setores. É impressionante. Realmente tem em escolas, em a questão do complexos hospitalares, em florestas. É uma diversidade enorme de setores. Então, vendo de fora, você olhar só, por exemplo, outro estudo mais que a gente participou, Brasil tem um potencial de 1,3 trilhão de dólares em investimentos verdes, né? Trilhão, enorme. Então, o que chama a atenção para nós é a diversidade de necessidades e de projetos potenciais e interessantes para serem tocados, seja em energia, transporte, edificações habitacionais, soluções habitacionais, gestão de resíduos, eficiência energética, toda a agenda de descarbonização na indústria, enfim, tem enorme potencial. E quando você olhar isso desde a perspectiva que sempre olhamos todo projeto, né, além da questão da inclusão de gênero, mas desde a perspectiva verde, sabendo que um investimento verde tem custos de investimento e sustentabilidade até 20% menor ao longo da vida, fazendo-lo de uma forma sustentável versus business as usual, dá uma noção de enorme potencial. Então, entendemos que o desafio, mais que escolher setores, realmente atender esses desafios de bancabilidade ou financiabilidade, como falamos aqui. E isso tem algo a ver com acesso a financiamento a longo prazo, a reais, também quem está disposto a pegar risco de construção para a questão do Project Finance non-recourse, como falamos, ainda que o Brasil tem um mercado de capitais muito mais sofisticado da região de longe, a parcela que vai além de 5 anos sigue sendo bastante baixa, né? É um empecilho, e por isso é tão relevante ter fontes como o BNDES, como outros que possam realmente atender essa necessidade de diversificação de fontes de financiamento para projetos. Então, eu queria só pegar também um gancho sobre o que foi comentado aqui pela a questão das garantias, não? O ministro mencionou que vai lançar. Temos trabalhado com PPI, com Fazenda, temos um instrumento, estamos muito empolgados em ser um parceiro mais, em poder
dar garantias para poder ajudar a alavancar investimentos e reduzir o custo de capital para aqueles projetos prioritários em infraestrutura. Então, nossa aspiração é ser um player mais e contribuir com essa visão que tem traçado o Ministério da Fazenda de colocar garantias para aqueles projetos estruturantes de infraestrutura a nível subnacional. Obrigado. Hoje é o dia todo, Tadini, nós ouvimos mensagens positivas. Na verdade, a gente construiu, a gente tem hoje um arcabouço regulatório nas diversas áreas bastante sólido, muito melhor do que tínhamos antigamente, e temos projetos maravilhosos. Então, na verdade, se você resolve o problema do investimento, controle, gestão, você realmente pode ter um boom muito grande, como você disse, e potencializar investimento e o crescimento da infraestrutura no país. O desafio que eu percebo é colocar tudo isso junto, não é? Como é que a gente coloca, e sobretudo envolvendo a iniciativa privada, como é que eu coloco tudo isso para funcionar e para se articular no sentido de trazer investimento. Tadini, eu queria te convidar para fazer mais uma pergunta para o nosso diretor do BNDES. Poxa, até pelo adiantado da hora, Jorge, o que eu sugiro, até por conta de a gente complementar questões que são relevantes para os próprios participantes, que eles tenham aqui a última palavra cada um, em que possam colocar questões que acham relevantes para o nosso painel e a critério deles mesmos, que não necessariamente a gente estaria pegando nas nossas perguntas, né? A gente já fez as básicas, mas isso, inclusive, seria para efeito das considerações finais de cada um e falar um pouco do que o seu órgão tem executado em questões que nós não tenhamos abordado ou não abordado adequadamente. Então, eu começaria, Liane, por favor. Claro, bom, eu gostaria de chamar a atenção, já que eu falei muito do planejamento de médio prazo, e que, na verdade, ele é médio prazo constitucionalmente, mas eu acho que é curto prazo, né? Porque 4 anos passa tão rápido. Mas nós estamos mergulhados nesse processo agora, e como vocês sabem, até 31 de agosto nós temos que entregar o PPA juntamente com a LOA, e a nossa construção lá com o BIJUS, na SOF, é fazer com que a gente convirja uns instrumentos, que eles conversem, que é uma das falhas também do nosso sistema brasileiro, é a falta de articulação entre as 3 diferentes peças orçamentárias, o PPA, LDO, LDO e LOA, até por natureza eles estão mais conectados, mas ao longo do tempo foi se desconectando o planejamento, então é reconectar. Mas a partir de setembro, e aí nesse momento, claro, a gente não pode deixar de falar das prioridades que estão colocadas, o desenho do arcabouço fiscal, a LDO segue essa semana já com uma novidade, que é uma tentativa de, para os próximos, para as prioridades, a gente já tem uma orçamentação de médio prazo, a gente tem um detalhamento maior de prioridades, e arcabouço, reforma tributária, enfim, os temas que são mais caros nesse primeiro semestre. Mas a partir de setembro, a gente se envolve com planejamento de longo prazo, que também é nossa atribuição. E para isso é muito importante que a gente tenha esse contato com a sociedade e escute os mais diversos segmentos e setores, porque convergir no longo prazo, a gente está pensando um planejamento 2040, até é mais fácil, na visão, né, de onde queremos chegar. O mais difícil é o como chegar, que as diferenças vão surgindo. Mas é muito importante que a gente passe a olhar um país como o Brasil, que tem a sua dimensão, a sua capacidade, a sua liderança, as suas riquezas, que passe a olhar também de uma maneira positiva para o futuro e saia da crise, né? Assim, a gente precisa lidar com a crise, não é negar a realidade, a gente precisa ter bons diagnósticos e soluções para os problemas que nos afligem, mas eu acredito que um dos nossos problemas em relação à falta de planejamento é justamente ficar refém da escassez. Nós temos a escassez, é um fato, temos que encontrar soluções para isso, mas olhar
para o longo prazo, e nessa construção, ninguém faz sozinho, o governo que faz sozinho. Gostei muito da frase aqui do Nelson, né? Os iluminados de gabinete. Não dá para ser iluminado de gabinete, porque um planejamento desse tipo vai ficar na gaveta. Não é isso que a gente quer que seja algo para as futuras gerações, independentemente das forças políticas que aí estejam. Mais uma vez, obrigado pelo convite, e deixo um abraço, fico à disposição do Ministério do Planejamento. Obrigado, Nelson. Obrigado. Por favor. Bom, para concluir, pegando o gancho que a Eliane colocou, completamos 100 dias de governo, uma transição que não foi amigável, e isso consumiu algum tempo no início, mas a estratégia foi em grandes linhas apresentada. Temos uma estratégia de reequilíbrio macroeconômico e redução da inflação que começou a acontecer, e recuperação do crescimento que a gente espera que comece a acontecer a partir de várias iniciativas do governo. A estratégia está concentrada numa reforma tributária, reduzindo o custo do Brasil. Sem isso, a gente não consegue fazer reindustrialização e diversificação produtiva. A maior barreira à reindustrialização brasileira hoje é a tributação complexa, antes de qualquer coisa. Temos uma proposta de reequilíbrio fiscal gradual, que promove uma elevação rápida do resultado primário, com uma queda gradual do gasto em proporção do PIB, uma recuperação de receita. No curto prazo, a dívida sobe um pouco, mas depois ela passa a cair. Num país como o Brasil, vale a pena aumentar temporariamente a dívida fiscal para começar a pagar a nossa imensa dívida social. E a terceira perna dessa estratégia é o novo plano de investimento, do qual a Leane está trabalhando no âmbito do PPA, né? Marcos está trabalhando lá, que é coordenado pela Casa Civil, fazer um novo plano de investimento que vai incluir a infraestrutura tradicional, mas vai incluir também uma infraestrutura social, uma infraestrutura ambiental. E esse novo plano de investimento, no curto prazo, focado em coisas que já estão em andamento e tem grande potencial de gerar emprego. Como o ministro Renan colocou aqui, nós triplicamos na PEC da transição o orçamento do DENIT. Manter as rodovias já gera emprego, além de gerar bem-estar. Apostamos bastante no saneamento, com o decreto recente, abriu uma possibilidade de financiar mais empresas estatais, tirou aquela barreira de PPP, a gente pode fazer mais, continuar fazendo concessão, quem quiser fazer concessão, continua fazendo privatização, quem quiser fazer privatização, cada município, cada estado decide o que é melhor para si, mas também agora podendo fazer mais financiamento de PPP com empresas estatais. Saneamento também gera muito emprego, no curto prazo. Construção civil, com Minha Casa Minha Vida, porque são atividades intensivas em emprego, eminentemente urbanas, e atendem à necessidade de a gente começar a reduzir a taxa de desemprego mais rapidamente. Isso, obviamente, para que essa aceleração seja sustentável, ela tem que ser seguida de um planejamento de longo prazo, que aumente a oferta de energia, que melhore as condições institucionais, né, que invista mais em educação, capital humano. E é nesse processo que o governo está todo empenhado, sabendo da diversidade de cada área, de cada ministério, né? E a gente espera, talvez até o meados de maio, que esse novo plano de investimentos já esteja mais ou menos delineado após o PLDO, né? E isso vai dar uma ancoragem de expectativas, não só em relação à inflação e fiscal, que é importante no mercado financeiro, mas em relação ao que é importante para o povo brasileiro: crescimento e emprego. Melhoria do bem-estar, que é parte indispensável do sucesso de qualquer política econômica. Obrigado, Nelson. Por favor, Marcos. O Nelson deu um verdadeiro retrato, e eu relembrando aqui do que nós sofremos na transição, né, de novembro até final de dezembro, ali, para a gente ter acesso a informações e conseguir montar uma estrutura. Mas eu queria, Nelson, você já falou, mais uma vez, trazer a importância do Congresso Nacional e a experiência política do presidente Lula, que mesmo sem um mandato, conseguiu aprovar uma PEC que permitiu que a gente voltasse, como o ministro Renan aqui falou, a ter investimento em áreas específicas, não só do ministro Renan, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Para quem não sabe, nós temos mais de 170 mil casas inacabadas do Bolsa Família. O presidente Lula lançou numa
num condomínio que ele entregava o programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família não, desculpa, Minha Casa Minha Vida, um condomínio estava pronto há 5 anos sem ser entregue à população. Isso é desperdício de dinheiro público. Nós temos um enfoque, esse Nelson fez muito bem, o de médio e longo prazo. O presidente priorizou que a gente tratasse, como hoje o ministro Rui falou, aquelas concessões, digamos, falando na área de PPP, aquelas obras que possam ser reiniciadas o mais rápido possível para a gente dar resposta à sociedade e que a gente possa ter geração de emprego, geração de renda, geração de impostos o mais rápido possível. Isso aí, só nas escolas paradas, o ministro Rui falou que são 4.000 escolas ou creches paradas, 170 mil casas, Minha Casa Minha Vida, todos os contratos do DENIT parados. Então, como também resolver as licitações de concessões e PPPs que estão no processo de relicitação ou estão com grandes entraves para que elas façam entrega em função de terem sido licitadas em um momento econômico do mundo, que o mundo teve deterioração econômica, uma crise de Covid, uma dificuldade das empresas. Hoje nós temos dificuldade de grandes empresas para disputar grandes tickets de investimento. Então nós temos que modelar as nossas concessões e PPP para tickets menores, para que a gente possa atrair as empresas hoje que não têm muita capacidade financeira, formar empresas em PPP em concessão, para isso é importante. Os projetos de PPP de iluminação pública, você começa a formar empresário, a liberação das PPP da área de saneamento, foi um pedido até da CEPIC, porque tem empresas que não têm capacidade de ter uma concessão de uma área muito grande, mas se interessa em ter PPP da área de saneamento e área de saneamento. Mas, enfim, acho que a última palavra é o foco, acho que do evento de vocês hoje, que é de otimismo. E a gente precisa ter expectativa, como a secretária falou, nós temos dificuldades, mas a gente tem que olhar as nossas escassez para a gente conseguir chegar na frente. Se a gente só ficar com a visão pessimista, nós não vamos conseguir fazer o Brasil que a gente deseja passar para os nossos filhos. Okay, obrigado, Marcos. Morgan, por favor, considerações finais. Muito obrigado e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de ser bem breve, apenas reiterar o compromisso do BID em apoiar o desenvolvimento do país, trabalhando com setores público e privado no financiamento da infraestrutura, nas diversas formas, seja trabalhando upstream para criar mercados, para pensar a regulação, trabalhar com os diversos instrumentos, seja na estruturação de projetos específicos com os governos subnacionais, estaduais, municipais, com empresas públicas, com o governo federal e também diretamente com o setor privado. Então, nós realmente entendemos que o investimento em infraestrutura sustentável, como foi expressado de forma eloquente aqui, juntamente com a descarbonização da economia, vai, sem dúvida, impulsionar de forma importante a economia e criar empregos. Entendemos que isso é uma prioridade absoluta e estamos comprometidos com essa agenda. Então, eu queria só me colocar à disposição, os senhores saberem que estamos prontos para formar parcerias, para ajudar com as garantias, para ajudar a estruturar os projetos e para trabalhar com os parceiros que estão aqui comigo, dividindo esse papel em prol do desenvolvimento da infraestrutura e, pelo tanto, do bem-estar do povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. O Tardini, para encerrar, aqui para mim foi muito positivo, o dia foi muito positivo, né, Tardini? Uma mensagem otimista de todos os lados. E um momento extremamente adequado, são completados 100 dias, né, da nova administração, e para a infraestrutura nós tivemos a possibilidade de ouvir os 3 poderes, trabalhar com um painel sobre segurança jurídica com o presidente do TCU. Pena que a AGU não veio, talvez seja por conta da questão que estivesse ali. Eu não sei dos precatórios, eu podia ter comparecido, não tem problema nenhum aqui, então, um clima absolutamente amistoso. Mas o fato é que tivemos também um painel muito interessante sobre os efeitos da infraestrutura sobre a reindustrialização. Tivemos aqui o secretário Wallace, que realmente foi excelente a apresentação. Teve o
o Igor Rocha da Fiesp também falando, e realmente foram painéis bastante significativos. Na parte da tarde, nós tivemos os workshops de transição energética, de transporte e logística, de saneamento e resíduos sólidos e de infraestrutura social, e agora completamos com a questão do planejamento a longo prazo, financiamento, ESG e tudo mais. Então, eu acho que foi importantíssimo para os nossos agentes aqui, grandes investidores, fundos de investimento, operadores, empresas de engenharia, construtoras, fabricantes de equipamentos, entender dentro da estrutura do governo qual que é a lógica e a articulação entre os vários agentes públicos de como estão efetivamente desenvolvendo suas atividades. Então, eu acho que foi importantíssimo essa oportunidade para que se fizesse efetivamente uma apresentação daquilo que já foi desenvolvido nesses 100 dias de governo, e desejar a todos uma boa sorte, sucesso, e que podem contar com a BDIP para auxiliar na questão dos projetos, na questão de estruturação de funding e de natureza regulatória também. Hoje a BDIP tem os principais escritórios de advocacia lá que cuidam da questão regulatória e também de aspectos de mercado de capitais. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e realmente nos colocar à disposição para auxiliar naquilo que for possível fazermos para retomarmos o crescimento e recuperar a confiança da sociedade nos rumos do país. Então, muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado pela participação. Vamos fazer a foto oficial dos integrantes deste último painel. E, em nome da organização, agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram neste dia, acompanhando nossa programação que aborda uma agenda tão relevante para o nosso país. Mais uma vez, um agradecimento especial à confiança dos nossos patrocinadores: Acciona, Aegea, BMG Seguros, Bocater Advogados, CCR, CPFL, Endi, Itachi Energy, Giral, Neoenergia, Norte Energia, OSC, Santos Brasil, Siemens Energy, Solvi, TAG e VEG. Encerramos assim o ABDIP Fórum 2023, Avanços para a Infraestrutura e Reindustrialização. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.